understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Oi, pessoal, eu sou a professora Cris e nessa aula de hoje aí a gente vai falar sobre equação exponencial. Então, a gente já viu aí as propriedades da potenciação na aula anterior sobre potenciação. Se você não viu a aula de potenciação, veja primeiro antes de entrar nessa aqui, tá? Ela vai te dar base, vai te dar suporte para você poder entender aí a parte de equação exponencial, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, como sempre, né, mostrando para vocês aí o que a gente vai ver na parte de equação exponencial. Primeiro a gente vai tratar da introdução, óbvio, a gente vai falar sobre a definição, né, e depois a gente já vai ver exemplos de fixação, tá bom? Então vamos lá. O assunto de equação exponencial, ele é relativamente simples. A gente precisa ver primeiro a equação exponencial para poder dar início aí nas funções exponenciais, tá bom? Então, vamos lá. Definição. Então, o que nós temos aqui, ó? Toda vez que nós tivermos bases iguais, independente do que a gente tenha no expoente, se as bases são iguais, então, a gente vai ter que os expoentes são iguais. Para que isso valha, né? A base deve ser positiva e diferente de 1, tá? Então, o número que está aqui na base, ele não pode ser 1. E a base tem que ser positiva, ou seja, ela tem que ser lá maior do que 0, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, é mais um lembretezinho, né? Que uma das maneiras de resolver esse tipo de equação é usando igualdade de potências de mesma base, tá? Isso aí a gente já viu nas regrinhas lá nas propriedades de potenciação. Mas vamos com um exemplo numérico que fica mais simples para vocês poderem entender. Então, primeiro exemplo, seja a equação exponencial, ó, 2 elevado a x mais 3 é igual a 32. Como é que eu vou resolver isso aqui? Pro, você falou que as bases estavam iguais. Mas aqui, ó, as bases não estão iguais. Esse número tem expoente, esse aqui nem expoente tem. O que eu vou fazer? Então, vamos lá, é simples, ó. Coloquei aqui para vocês. Para resolvermos essa equação, devemos deixar as bases iguais. E para isso, a gente vai fatorar o 32. Então, vamos lá. Como é que a gente fatora esse 32 aí, né? Então, vamos lembrar um pouquinho aí de fatoração. Então, eu vou pegar aqui, ó. Né? A gente vai ter 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Eu tenho que fatorar esse 32. Vamos pegar um rascunho? Então, eu coloquei aqui, ó, rascunho, bem no cantinho ali, tá? Primeiro, a gente pega esse 32, a gente passa o traço e começa a decompor o 32 em fatores primos, né? Quem é o primeiro número primo que a gente tem aí? O 2, né? E o 32, sendo um número par, a gente sabe que ele é divisível por 2. Então, a gente vai começar a nossa divisão aí por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou em 1, acabou. O que a gente faz agora? A gente passa um tracinho aqui, né? E vamos contar quantos apareceram aqui, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Quantos apareceram aqui, né? Quantos 2 apareceram aqui, né? Então, ó, só apareceu o número 2. Quantas vezes? 5 vezes. Então, isso é o mesmo que 2 à quinta, certo? Então, esse 32 aqui, ele é o mesmo que 2 elevado à quinta potência, certo? Então, a gente vai trocar esse 32 por esse 2 elevado a 5. Então, ó, eu tenho lá o 2x mais 3 elevado a x mais 3 permanece igual. E o 32 eu substituí por 2 elevado à quinta. Tudo bem? Agora eu tenho aquilo que está falando lá na definição, né?
Bases iguais, se as bases são iguais, então os expoentes, né, dentro da igualdade, os expoentes também são iguais, então eu posso cortar as bases, corta esse 2, eles não existem mais e a gente vai ficar apenas com os expoentes, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, x mais 3 igual a 5, ok? Então, x mais 3 igual a 5, pronto, fiquei com uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Como que a gente resolve isso? Não é só passar o 3 para o outro lado, deixar o x sozinho, né? Então, vamos fazer isso aí? Olha lá, ó. X é igual a 5 menos 3, portanto, x igual a 2. Então, a solução dessa nossa equação exponencial vai ser 2, né? E olha lá como é mesmo, ó. Quem que eu encontrei aqui que é 2? Não é o x? Então, se eu pegar esse 2 aqui, ó, coloca ele aqui. Não precisa colocar, óbvio, né? Mas imagina que ele estivesse aqui, ó. Quanto que é 2 mais 3? Gente, não é 5? E 2 elevado a 5 não dá o nosso 32? Portanto, a igualdade é verdadeira. Tá certo? Ok? Temos mais um? Vamos ver. Temos mais um exemplo. Então, seja a equação exponencial. Olha esse que bonitinho, ó. 25 elevado a x menos 1, que é igual a 1 sobre 125. Nossa Senhora, e agora? Por onde eu começo? O que a gente precisa fazer? Qual a regrinha? Transformar as bases em bases aí iguais, né? E de preferência, eu não falei até agora, mas estou mencionando agora nesse exemplo, de preferência que seja a menor base possível, tá? Então, vamos lá. Para resolvermos essa equação, devemos deixar as bases iguais. Para isso, vamos primeiro aplicar a propriedade que trabalha a inversão da fração. E então, iremos fatorar as bases, tá? Então, ó, primeiro vamos inverter isso aqui nas propriedades lá que a gente já viu, certo? Como que a gente faz isso aí, ó? Então, eu vou ter aqui, né? Copiei aqui novamente o exemplo para vocês. Para eu inverter isso aqui, como que fica? Concorda comigo que vai ser 125 elevado a menos 1? Certo? 125, 25, concordam comigo que a gente está falando aí de potência de base 5, né? Porque se eu faço 5 vezes 5, eu tenho aqui o 25, né? E se eu faço 25 vezes 5, eu tenho 125. Concorda comigo que a menor base possível vai ser o 5, né? Nem vou colocar um rascunho agora. Por quê? Porque eu já sei, tá? Então, ó, a próxima linha aí, 25, ele é o mesmo que 5 ao quadrado, né? Só que 5 ao quadrado é só o 25. O 25 já estava elevado a um expoente, certo? Então, eu copiei ele aqui. Olha lá, o 125 a mesma coisa. 125 ele pode ser representado como 5 elevado a 3, né? Então, ele já estava elevado ao expoente menos 1. Então, permanece aqui, tá certo? Olha lá, bases iguais? Bases iguais. O que a gente faz agora? A gente não tem aí, ó, potência de potência, né? Certo? Então, a gente consegue aí calcular aqui. Mas as linhas estão iguais aqui, ó, porque eu vou te mostrar como que a gente calcula a potência de potência. Não é só multiplicar? Então, eu vou ter que aplicar aqui, ó, distributiva, tá bom? Então, ó, 2 vezes x, né? Vezes o x menos 1 e o 3 vezes o menos 1. Então, ó, eu fiquei com isso aqui, ó. 2 vezes x, 2x. Ah, faz só vezes o x? Não, olha lá o outro expoente, o menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o menos 1, que vai dar o menos 2, ok? E o 3 vezes menos 1, menos 3. Certo, gente? Bom, agora as bases já estão aqui, ó, bonitinha. Eu só tenho esse expoente aqui, só tenho esse expoente aqui. Corta as bases, vamos trabalhar só com os expoentes. Rapidinho a gente faz isso. Caímos de novo numa equaçãozinha aí de primeiro grau, tá certo? Então, o que eu faço? A intenção é deixar o x sozinho, certo? Isolar o x, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é levar esse menos 2 para o outro lado. Então, eu vou ficar com 2x, que é igual a menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 a gente vai calcular aqui, vai dar menos 1. 2x igual a menos 1. Se desse lado multiplica, para o outro lado passa
dividindo. Então, o nosso x vai ser menos meio, tá certo? Tudo bem? Ok? Solução. Os 3 pontinhos aqui, todo mundo sabe, né, gente? Portanto, solução menos 1 sobre 2, menos meio, tá certo? Tudo bem? Tranquilo, gente? Mais um exemplo? Vamos lá? Seja a equação exponencial 3 vezes 4 elevado a x menos 1 igual a 96. Nossa, agora danou tudo, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque... Primeiro, o que eu faço com esse 96? Tem um 3, tem a multiplicação, né? Simples. Vamos lá. Ó, para resolvermos essa equação, devemos deixar as bases iguais. Isso a gente já sabe. Não devia nem ter colocado aí. Então, primeiro vamos tirar esse 3 e passá-lo para o outro lado. E depois vamos fatorar as bases. Como assim? Não entendi nada, pro. Esse 3, ele não tá aqui me atrapalhando, gente? Vamos lá, vamos começar, ó. Copiei de novo aqui para vocês. O 3, ele tá aqui atrapalhando a minha vida. Se não tivesse esse 3 aqui, o que a gente ia pensar? A gente ia fatorar as bases para deixar igual, certo? Mas o 3 está aí, me atrapalhando. Se desse lado ele está multiplicando, quando eu passo ele para o outro lado, ele passa dividindo, certo? Então, é o que nós vamos fazer. Olha lá, ó, 96 dividido por 3, tá certo? E isso vai dar 32, ok? 96 dividido por 3, 32. Opa, já está parecido com o outro exemplo que a gente fez, né? Vamos reduzir aí essas bases? Vamos deixar as bases iguais, na menor base possível, de preferência, né? Então, na próxima linha, eu já coloquei para você aqui, ó. O 4, ele é o mesmo que 2 elevado a 2, certo? E o 32 a gente já fez lá no exemplo anterior, que era 2 à quinta, ok? Então, o que a gente faz? A gente não tem que multiplicar aqui, ó. Isso não é uma potência de potência, né? Marquei aqui para vocês, ó. O 2 vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então, na próxima linha, a gente vai ter 2 elevado a 2x menos 2, que é igual a 2 elevado à quinta. Corta essas bases aí, vamos trabalhar só com o expoente. Olha que lindo! 2x menos 2 igual a 5. A ideia é, novamente falando para vocês aí, deixar o x sozinho. Então, vamos passar essa bagaça para o lado de lá, né? 2x que é igual a 5 mais 2. Ó, era menos, chegou lá, mais, certo? 5 mais 2, 7. Então, eu tenho 2x que é igual a 7. Então, o meu x vai ser o quê? 7 dividido por 2. Por quê? Se o 2 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Portanto, nossa solução vai ser 7 sobre 2, 7 meios. Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? É isso aí. Esse é o que temos aí sobre equação exponencial para vocês. Passamos aí por mais um tópico aí da parte de funções exponenciais. Está chegando, próxima aula já é função exponencial, ok? Por hoje é isso. Muito obrigada, bons estudos. Um beijo. Tchau.